nós vamos continuar falando de saúde porque hoje é o Dia Nacional da Conscientização da Doença de Alzheimer. No Brasil, estima-se que cerca de 1,5 milhão de pessoas possuem a doença, porém a grande maioria sem diagnóstico. E para falar de demência é muito importante, né? Não só para as pessoas para que as pessoas tenham conhecimento, mas saber também como é que acontece a doença. E também orientar amigos e familiares de pacientes. Por isso, nós recebemos aqui a neurologista, a doutora Ana Fernanda Cristóvão. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, Dai. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então, falar sobre demência, sobre o Alzheimer é algo bastante complicado, né? Mas de que maneira a gente pode começar a esclarecer isso para a população? Bom dia, mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada a todos. Pois é, com assim o envelhecimento da população brasileira nas últimas décadas, doenças crônicas comuns do envelhecimento, em especial a doença de Alzheimer, dada a sua prevalência muito alta, ela é assim de grande relevância para a saúde pública, né? Então, a gente sabe que a doença de Alzheimer é a demência mais comum que nós vemos nos idosos e que ela aumenta de maneira expressiva a sua prevalência com a idade. Então, assim, a gente já viu, foram feitos vários estudos em diversos países do mundo e eles mostram que as demências, em um modo geral, assim como em particular a demência Alzheimer, ela dobra a sua taxa de prevalência, dobra a cada 5 anos, a partir dos 60 anos de idade. Então, muitas pessoas, elas têm esse diagnóstico, as pessoas trazem para a gente alguns sintomas, algumas coisas, e ainda não são bem esclarecidas o que é a demência Alzheimer, o que a gente pode fazer, porque tem bastante coisa que a gente ainda pode fazer pelo paciente. Se você está nos acompanhando aí de casa, tem alguma dúvida sobre o Alzheimer, sobre a doença e se pode fazer, deixa ali nos comentários que a gente vai responder aqui ao vivo. Doutora, quais são os principais sintomas? Quais são os alertas, digamos assim, que a família tem que ter? Certo. Então, assim, a doença de Alzheimer, ela tem várias fases, né? Então, os sintomas, eles iniciam de maneira insidiosa. Então, devagarzinho, os pacientes, eles começam a apresentar os sintomas e vão piorando progressivamente. Então, muitas vezes, quando os familiares, eles já nos procuram, às vezes o paciente, ele já está numa fase, assim, moderada até a mesma avançada da doença, né? Então, numa fase inicial da demência, Alzheimer, o paciente ele tem um comprometimento do que a gente chama assim memória episódica. O que é isso? Os pacientes, eles começam assim a ficar bastante repetitivos, eles se perdem assim nos compromissos, eles esquecem dos compromissos, eles começam a perder as coisas, contam, como eu disse, a mesma história várias vezes. E então já é um alerta que a gente, claro, precisa todo um contexto, ver como estão os pacientes. Depois disso, eles já vão evoluindo assim para um comprometimento de outras memórias, aonde eles começam assim a ter dificuldades para poder nomear os objetos e mesmo assim, às vezes eles ficam eles não conseguem, eles têm o que chama assim, eles não conseguem falar direito, sabe? Diminui aquela fluência verbal. Uhum. Aí já numa fase mais moderada, avançada da doença, que é quando os familiares às vezes vêm pra gente, aí os pacientes eles já têm assim que essa alteração da cognição do paciente, muitas vezes elas alteram eles têm um comprometimento bem importante da funcionalidade, né? Aí os pacientes eles já se tornam assim agitados, os pacientes eles já têm assim, já não conseguem a fazer a sua cozinhar, coisa que eles faziam, eles já não conseguem gerenciar as suas finanças, não cuidam do seu medicamento. E hoje a gente sabe que 85% dos pacientes que têm essas alterações da cognição, né, que têm a demência Alzheimer ali, eles podem apresentar alterações comportamentais, apatia, depressão, né? Então é bem importante a gente saber disso
Observar tudo, né, observar, doutora? porque numa fase avançada ele já vem lá agressivo, né? Doutora, nós temos várias pessoas aqui nos acompanhando. Inês França, muito bom dia. Serli de Fátima Ferreira, bom dia. Estou ouvindo vocês aqui de Ponte Serrada. Olha só que bacana. Grazi Fonseca, doutora Ana, você é a melhor. Eliane da Silva, ó, tem uma pergunta aqui. É possível fazer algum acompanhamento depois dos 60 anos de modo preventivo, doutora? Sim, sim, isso é super importante. Isso é super, super importante. Então, o que acontece? A demência Alzheimer, existe sim o fator genético, sabemos que ela existe. Existe ali toda uma história familiar, mas existe também assim fatores adquiridos ao longo da vida. Que é isso? É a hipertensão, é o diabetes, é o colesterol alto, é a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, sabe? Então são coisas que a gente tem que cuidar. Aquelas pessoas que já têm essas patologias, elas devem ser corrigidas para quê? Para que não possa ter essa perda de tecido neuronal, que é o que a gente tem. A gente tem morte de neurônios, sabe? Então, a gente cuidando dessas patologias, se prevenindo, fazendo os exames com frequência, a gente tem um retardo assim na evolução da doença. Então é muito importante sim que se faça exames regulares periodicamente, sabe? Que sempre tem alguma dúvida, procure um neurologista, procure o seu médico para que a gente veja se é a hora de entrar com alguma coisa, se é a hora, certo? Doutora, assim, a gente pensa que sempre só idosos, né? Existem outras faixas etárias que são acometidas pela doença também? Existem sim, existem. Geralmente assim, como existem vários tipos, como eu falei, de demência. A gente, hoje em especial, estamos falando da demência Alzheimer, mas sabemos assim que existem outras demências que, quando assim o paciente, ele começa, tem uma história familiar, alguém com 60 anos, um pai, a mãe, um tio, alguém próximo, começa ali com os seus sintomas, é importante sim que vá atrás, porque existe uma demência até com os 40 anos de idade. Então, geralmente, começou uma idade fora do normal, que é antes dos 60 anos, é importante procurar a gente, porque a história familiar, a genética aí, ela é muito importante. E ela não tem cura, essa doença, né? Como é que funciona, como é que faz para amenizar os sintomas? Pois é, infelizmente ela não tem cura. Mas assim, a gente tem hoje medicamentos em que eles tendem a fazer o quê? Reduzir essa morte de neurônio. Pelo menos segurar o avanço dessa morte neuronal, né? Então, existem várias linhas de medicamento, com várias dosagens, que depende de como está o paciente, né? Então, por isso que eu sempre falo com os pacientes, cantem bastante, leiam bastante, façam bastante atividade física, cuidem da dieta, porque é fundamental. Muitos estudos mostram que a atividade física, ela retarda muito a evolução ou até eles postergam o uso de medicamentos. Então faça muita atividade, mas é atividade física, é valendo, atividade física, dieta. E assim, são resultados alarmantes. Nós temos Cuidar da saúde emocional, né? Como um todo, né, doutora? Sim. Cuidar de um todo, porque assim, a gente acha que vou levando, por exemplo, uma depressão, daí vou deixando. Não é assim, não. Uma depressão, não vou dizer que é demência Alzheimer, mas uma depressão te leva lá a uma demência, Pode né? desencaminhar. Pode sim. Olha só, doutora, temos várias pessoas aqui. A Fabiana, doutora Ana, uma querida e atenciosa. A Silvânia Januelo dos Santos, minha amiga, doutora Ana Amada, nossa parceira aqui na Policlínica. Olha que legal. A minha mãe, Neiva Ramos, lá de Santiago, Rio Grande do Sul, está nos assistindo também. Querido Oberdan, aqui um grande abraço para a doutora Ana, uma profissional sensacional. Estamos acompanhando aqui em casa. A Lorena está mandando um abraço e ela agradecendo a ela por tudo. Olha só que bacana. Doutora, para finalizar, assim, quais são as dicas que você daria para a população hoje? Principalmente para os acompanhantes, para aqueles que estão dia a dia com uma pessoa que tem essa doença que é bastante difícil de lidar. Um paciente com a doença de Alzheimer é um paciente assim que ele realmente desgasta, porque é um paciente assim muitas vezes agressivo, né? É um paciente assim que a gente sabe como é difícil, né? Mas é uma pessoa que está doente, que não sabe o que está fazendo, né? E às vezes sobrecarregar uma pessoa só
isso não é bom para ninguém, porque a pessoa que ela estando sobrecarregada, ela está estressada, chega às vezes no consultório aqueles acompanhantes que é só ele, às vezes tem 10 filhos, só um cuida. E às vezes isso vem a pessoa toda desgastada, toda cansada. E acaba também e vindo a adoecer, né? Ela fica agressiva assim, daí ela fica brava, aí isso acaba refletindo no paciente, aí desanda tudo. Aí às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, é o remédio que não está dando certo, é a doença que está evoluindo, não, às vezes é só o ambiente. Então o paciente, tanto o paciente quanto o cuidador, eles têm que ser, a família tem que ser amparada, sabe? Então dá suporte. Na verdade, o paciente Alzheimer, ele precisa sim, ele precisa de multiprofissionais. Uma rede de apoio. Enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, um psicólogo. Mas eu costumo dizer, tratar do paciente do Alzheimer e não tratar do cuidador não dá certo. Então, nós temos que ajudar quem ajuda o paciente de Alzheimer, porque, mas, acima de tudo, a gente tem que dar muito carinho. Eles podem não saber o que eles estão fazendo ali, eles podem não lembrar de você, mas são pessoas, né, que tem que ter o nosso carinho, sempre o nosso respeito, né? Não merecem menos do que isso, porque não lembram, né, mas tiveram a sua história, são pessoas super importantes e que a gente, não é porque, né, a gente tem que respeitar, a gente tem que tratar bem e eles sentem. Eles podem não lembrar, mas eles sentem quando a gente está bravo com eles. Doutora, a Fabiana aqui está perguntando como cuidar do paciente com a doença. Devo corrigi-lo ou entrar na onda de esquecimento? Olha, então, isso é uma pergunta bem legal mesmo. Porque, assim, às vezes acontece, principalmente no início, quando o paciente, ele não vai chegar, é difícil o paciente com Alzheimer vir sozinho e falar alguma que está esquecendo. Geralmente é alguém que vem junto e fala, ó, tá fazendo alguma coisa assim, que não tá legal. Então eles se desentendem, então isso, né? E esse negócio de falar pro paciente assim, olha, eu já te falei isso, eu já te falei isso. Não funciona. Não funciona. O paciente, ele fica constrangido. Ele vai chegar um momento que ele não vai saber se ele te falou ou não, e ele não fala mais. Por isso que ele entra naquelas comorbidades, ele entra numa depressão. Eu não vou te perguntar, eu não vou te falar, porque você vai brigar comigo, eu não sei se eu já te falei. Então, sabe, eu sei, como eu falei, a gente sabe que é desgastante, mas assim, se ele te perguntar 10 vezes, responda, e numa boa. Responde 10 vezes para ele, ele tá doente, ele não tá fazendo porque ele quer. É certo, senão pode desencadear aí um problema maior, né? Sim, para todo mundo. Muito obrigada, doutora, pelos seus esclarecimentos. A TV Gaspar está sempre de portas abertas para recebê-la. Obrigada, eu que agradeço.